Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que homologou um acordo em sede de recurso repetitivo, o que fez com que os efeitos dessa homologação não recaíssem somente sobre as partes do caso Paradigma. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Antes da gente começar a análise, eu quero só dar um aviso para quem já estava me seguindo aqui há um tempo, porque eu sei que eu fiquei uns meses afastada. Primeiro foi por um problema que eu tive com a câmera, então eu tive que comprar uma câmera nova. Eu espero, inclusive, que essa câmera seja melhor que a outra e que as pessoas que estão assistindo gostem e achem que a resolução está boa. E depois, juntou com o final de ano, muitas mudanças na minha vida profissional e pessoal. Então, foi correria, começo de ano continuou uma correria. E agora conseguimos voltar a uma rotina mais estabilizada e os vídeos, portanto, vão voltar com tudo. Uma diferença só que vai ter é que os vídeos não vão ser mais todas terças e quintas, eles vão ser, em regra, toda quarta-feira. Então, um vídeo por semana, em regra. Tá bom? Então, vamos ao que interessa. Então, esse caso ele tem origem num recurso especial interposto pelo HSBC Bank Brasil, no qual ele alega divergência jurisprudencial e violação à legislação federal no tocante à declaração da sua legitimidade passiva para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários promovidos em cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindos, em decorrência da sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras. Basicamente, o que estava sendo discutido era a legitimidade passiva, ou seja, a possibilidade do banco HSBC responder por uma dívida que, na verdade, seria de um banco anterior, um banco que foi extinto e que ele adquiriu os ativos desse banco. E aí, o que foi, na verdade, reconhecido em sede de liquidação de sentença, que deu origem a esse recurso, é que não restou comprovado que quando o banco HSBC adquiriu os ativos dessa instituição financeira que foi extinta, houve a exclusão desses valores que estavam sendo cobrados na liquidação de sentença, e que, portanto, o banco HSBC tinha, sim, legitimidade passiva para responder e pagar por esses valores. Acontece que, durante a tramitação desse recurso especial que foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo, os bancos que estavam envolvidos nessa questão, tanto o extinto quanto o HSBC, peticionaram nos autos falando que eles tinham chegado num acordo. Vamos ver os termos desse acordo. Então, aqui está o resuminho. Kirton Bank, nova denominação de HSBC Bank Brasil, banco múltiplo, sucessor parcial do banco Bamerindos, estou com dificuldade de falar esse nome, e Banco Sistema, nova denominação da massa liquidanda do Banco Bamerindos, apresentaram petição noticiando que ambos chegaram ao entendimento de não mais litigar contra terceiros sobre a questão relativa à ocorrência ou não de sucessão do Banco Bamerindos pelo HSBC, especificamente no que se refere aos passivos decorrentes de processos judiciais que discutem expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Ambas as instituições financeiras peticionantes se obrigam de forma irrevogável e irretratável, uma vez homologado por esse STJ o acordo que ora se apresenta, a não mais questionar em juízo perante terceiros a sua legitimidade passiva para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindos em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras peticionantes, passando essa discussão a ser restrita exclusivamente às instituições financeiras peticionantes.
Basicamente, então, o que aconteceu foi que os dois bancos que suscitaram toda essa discussão, que estavam prejudicando os consumidores, porque os consumidores, nas suas liquidações de sentença, ficavam pendentes de receber os seus valores, porque ficava essa discussão, quem que tem que pagar? O Banco Bamerindos ou o HSBC? E aí, ao invés de ocorrer o pagamento, ficava nessa discussão, só atrasando, então, o recebimento do valor por parte do consumidor. E aí esses dois bancos chegaram e falaram assim, olha, a gente entra num acordo que para o consumidor não vai mais ter diferença. Ele pode tanto entrar com uma ação contra o extinto Banco Bamerindos, como ele pode entrar com uma ação com a liquidação, sentença contra o HSBC. Ambos vão responder e eles vão depois, entre eles, resolver quem que tem a responsabilidade pelo pagamento ou não desses valores. Não haverá mais nenhum prejuízo ao consumidor por conta dessa discussão. Isso, pelo que eu entendi, foi a proposta de acordo dos bancos. E aí, como eu adiantei no início do vídeo, esse acordo foi homologado, mas para chegar na homologação do acordo, o relator do caso ele fez todo um resumo sobre a importância de os litígios judiciais serem resolvidos por meio desses meios alternativos, através desses meios alternativos de resolução do conflito. Então, ele vai começar assim: sem apego ao formalismo conceitual, parte do princípio que jurisdição é a tarefa de solucionar as lides, de por fim a litígio qualificado pelo direito. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, durante o ano de 2020 foram propostos perante o Poder Judiciário Nacional 25,8 milhões de processos e foram baixados 27,9 milhões, tendo restado 75,4 milhões pendentes de julgamento. Ou seja, considerando-se os resultados desse período, o saldo seria extinto somente após quase 36 anos. Dessa forma, embora o Estado ainda possua o monopólio de dizer o direito, desde as últimas décadas do século passado, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, esse ônus vem sendo compartilhado com a sociedade e com os litigantes, em ritmo cada vez mais perceptível e necessário. A nova forma de resolução dos conflitos decorrente da necessidade de 1. Desafogar o mecanismo clássico da prestação jurisdicional, perspectiva da alternativa, assim como de 2. Prestá-lo com a qualidade esperada, perspectiva da adequação, representa uma nova jurisdição. O que é essa nova jurisdição? Ela é baseada não exclusivamente em meios adequados de solução de conflitos, tais como a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem, afastando-se do paradigma lastreado na jurisdição e no processo contencioso clássicos. Ou seja, você não precisa, para resolver um conflito, só da via judicial. Você pode ter todas essas outras alternativas para tentar chegar na resolução do seu conflito antes de ter que ajuizar uma ação judicial. E aí ele vai dar alguns exemplos de como isso vem ocorrendo no Brasil. Então ele fala: no Brasil, a concreção da nova jurisdição acentuou-se desde as últimas décadas do século passado com a edição de importantes diplomas legais, que instituíram relevantes exemplos de microsistemas que criaram alternativas à atuação jurisdicional estatal clássica, quais sejam as leis número 7.347 de 85, Lei da Ação Civil Pública, e 8.078 de 1990, Código de Defesa do Consumidor, que arquitetaram um microsistema de defesa coletiva do consumidor. A Lei 9.307 de 96, que é a Lei da Arbitragem, a Lei 9.099 de 95, dos Juizados Especiais Cíveis, a Lei 4.137 de 62, 8.884 de 94 e a 12.529 de 2011, que instituíram e aperfeiçoaram o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Assim, cuida-se de modelo baseado em alternativas e instâncias válidas para a solução adequada dos conflitos que podem ser judiciais, juizados especiais ou extrajudiciais, câmeras de conciliação, personificadas, tribunal arbitral ou não, microsistema de proteção aos direitos consumeristas de forma colegiada via ação coletiva. Eu gostaria de acrescentar aqui também o próprio sistema de precedentes do Código de Processo Civil, que busca, por meio de um precedente qualificado, resolver conflitos que sejam substancialmente idênticos, que apresentem os mesmos fatos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Para um precedente resolver de uma forma um pouco mais célere um caso que é substancialmente idêntico a ele precisa ter esse mesmo contexto fático, porque se ele tiver uma distinção, pode ser que ele já não se aplique.
Além desse sistema de precedentes, a decisão também vai citar que o Código de Processo Civil estatuiu o princípio da prioritária solução consensual dos conflitos, pois prevê que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Isso está no artigo 3º, parágrafo 2º. Ou seja, em outras palavras, a solução heterônoma somente será admitida de forma subsidiária. Aí, aplicando essa ideia da resolução alternativa dos conflitos, dos acordos judiciais ou extrajudiciais, para essa hipótese do acordo proposto pelos bancos, ele vai falar do compliance. Então, ele vai dizer, nesse contexto, assume crucial importância o conceito de compliance, gestado no sistema do direito comum, derivado da expressão verbal da língua inglesa to comply, significando cumprir, obedecer, estar de acordo com algo, qual seja com o assinalado estatuto comportamental da integridade global. Para tanto, o agente econômico deve sempre estar em conformidade, em adequação, em alinhamento a determinado padrão comportamental de boa-fé objetiva que dele se espera, cumprindo, aí ele fazendo a descrição do que significa to comply, o dever constitucional de promover a função social da propriedade. E ainda vai citar a Constituição Federal, dizendo que a atividade econômica é liberada pela Constituição, que, destaca-se, promove seu incentivo, colocando, porém, o único limite de que cumpra sua finalidade social. Logo, é dever dos agentes econômicos, em nome da boa-fé objetiva que deve guiar o comportamento dos membros da sociedade, instituir e incentivar programas compliance que ponham limites à hiperjudicialização por eles agigantada, aderindo a, por exemplo, sistemas de conciliação, mediação e arbitragem ou, como deve ser destacado no presente, a própria negociação direta. Então, basicamente, o que foi feito até aqui foi exaltar esse comportamento dos bancos como algo positivo, como algo que devia ser buscado em todas as outras demandas também, e não somente em casos como esse. Sempre que estejam presentes as grandes litigantes em face de consumidores, que em regra são hipossuficientes, porque são pessoas físicas litigando contra grandes empresas, essas grandes empresas deveriam pensar em tentar resolver esses conflitos entre elas, quando essa discussão é entre elas mesmas, evitando que o consumidor seja atingido por isso. Um exemplo que eu posso dar também, que tem acontecido muito, eu vejo muitas pessoas chegando reclamando disso aqui no escritório, é sobre planos de saúde também. Então, um plano de saúde adquiriu a carteira de outro plano de saúde e vem querer mudar as disposições contratuais. Como se o fato de ter adquirido a carteira mudasse o que o consumidor que já esperava do plano antigo e que não teve nenhuma interferência nessa mudança de plano de saúde, porque um adquiriu a carteira do outro sem sequer pedir aprovação do consumidor, ele não pode deixar de ter esses direitos que ele tinha com outro plano que estavam previstos no contrato, sendo que ele não teve uma alteração do seu contrato, né? Então, é um exemplo também de situações que podem vir a acontecer e que seria interessante que esses planos, essas seguradoras, elas conseguissem conciliar, chegar a um acordo entre elas mesmas, evitando prejuízos aos consumidores. E já adianto que nesses casos, que um consumidor pode se deparar, um segurado pode se deparar com a informação de que seu plano foi comprado por outro, então a partir de agora o seu plano de saúde não é mais A, é B. E aí, se esse B começar a falar, você não tem mais direito a isso que você tinha direito no antigo, a sua mensalidade vai aumentar agora que mudou. Isso não pode. Você não fez um contrato com um outro plano, você estava no mesmo. Se o outro plano se o A resolveu vender para B a sua carteira, isso não tem que ter nenhuma interferência em você. Então já fica aqui o aviso. Então, como eu já ressaltei, a Collin estava todo esse tempo exaltando essa conduta dos bancos como algo muito positivo, para depois realizar a homologação desse acordo e fazer a ressalva de que esse negócio jurídico processual, que após homologado, como foi, sob o rito dos recursos repetitivos, produzirá norma jurídica dotada de eficácia vinculante vertical, que é justamente citando o artigo 927 do CPC, que trata sobre os precedentes judiciais que têm esse efeito vinculante. Tem já aqui no canal também vídeo explicando o que são os precedentes judiciais que a gente tanto fala. Então, em resumo, foi homologado o acordo entabulado entre Kirton Bank, nova denominação de HSBC Bank Brasil, sucessor parcial do Banco Bamerindos,
e Banco Sistema, que é a nova denominação do Bamerindos, como pacto de não judicialização dos conflitos, com a desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindos, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas, e b. os compromissos assumidos pelos pactuantes de não mais litigarem, recorrerem ou questionarem em juízo perante terceiros, especialmente consumidores, suas legitimidades passivas, passando tal discussão a ser restrita às próprias instituições financeiras pactuárias, sem afetar os consumidores, e encerrarem a controvérsia jurídica da presente macrolide com parcial desistência dos recursos. E também conferir-se ao pacto homologado nos moldes do regime dos recursos repetitivos, eficácia erga omnes e efeito vinculante vertical. Então, pessoal, eu queria finalizar esse vídeo fazendo só uma ressalva também, na verdade, destacando esse ponto do acórdão no final, que homologou o acordo exatamente relativo aos fatos daquele caso concreto. E os outros precedentes judiciais, eles deviam, inclusive, se pautar por isso. Porque, como eu sempre falo nos outros vídeos, nesses precedentes sempre é firmada uma tesezinha. Nesse caso, não foi firmada uma tese porque foi homologado um acordo. Mas essa tesezinha que é formada, muitas vezes é muito genérica e ela acaba tratando de outros aspectos que nem envolviam o caso concreto que deu origem àquela decisão judicial. Isso é muito perigoso, porque eu sempre falo, da mesma forma que um enunciado de lei pode ser interpretado de formas distintas, um enunciado de uma tese decorrente de uma decisão judicial também pode ter diversas interpretações. Então, é importante que essas teses, da mesma forma que houve uma homologação de um acordo específico, elas sejam realmente específicas às questões fáticas daquele caso paradigma que levou à formação do precedente. Tá? Então, acho interessante fazer fazer esse destaque para que isso seja algo a se levar sempre em consideração. E ver como é interessante, né? No sistema de precedentes, um acordo homologado em sede de recurso repetitivo, fazendo com que esse acordo, uma resolução a que as próprias partes chegaram, tenha efeitos para outros casos, não somente naquele caso concreto que deu origem ao recurso especial. Então, achei muito interessante esse caso. Quem tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu tento sempre responder. Também não deixe de comentar aqui suas impressões, e também sugestões de outros temas do STJ e do STF para que eu analise aqui no canal. E, de novo, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. Obrigada e até semana que vem.